Começaram as finais da NBA e finalmente o torcedor do Toronto Raptors pode dizer aí: jogamos uma final da NBA. Da mesma forma como o torcedor do Golden State Warriors pode dizer aí: galera, entramos para a história, jogamos 5 finais consecutivas e é sobre a primeira partida, o jogo 1 da série das finais da NBA que eu vim falar para vocês hoje aqui nesse Basquetebol Boletim. Salve, salve, galerinha do área, Diego Silver aqui para falar para vocês sobre finais da NBA. É isso aí, galera, mas não antes, não deixem de se inscrever no canal, já desce lá inscrever-se, ativa o sininho das notificações, assiste o vídeo até o final e compartilha se achou interessante, beleza? Então bora para essa resenha monstra que eu tô aqui para falar de NBA com vocês. O Raptors venceu o Golden State Warriors por 118-109, jogando em casa, tranquilão ali e tudo mais, tranquilão, né? Com o Drake absurdo, fazendo ali, né, e tal, zoando todo mundo. Technical foul on Golden State. Frustration throwing that ball away and Drake Got all. E é isso que aconteceu, o Toronto Raptors venceu seu primeiro jogo numa final de NBA, a primeira equipe fora dos Estados Unidos a jogar uma final, e já venceu o jogo 1. E sabe o que isso quer dizer? Não! O Golden State Warriors perdeu o seu primeiro jogo 1 em 5 séries. Essa é a quinta, claro. Perdeu aí o primeiro jogo 1 em 5 finais disputadas consecutivas, além de ser aí o primeiro jogo em 12 jogos 1 que o Golden State Warriors não perde nos playoffs da NBA. Mas vamos aí falar da partida, né? Porque o jogo começou ali num clima pesado ali, era até engraçado porque parecia que as equipes não queriam errar, não queriam perder bola dentro do garrafão, não queriam levar blocos, porque nos primeiros minutos ali era uma sucessão de arremesso dos 3 pontos, que vocês não podem imaginar. Por mais que o Golden State Warriors tenha aberto o placar com uma cesta de 2, a primeira cestinha de 2 pontos do Toronto Raptors saiu depois do 12º ponto. Foram 4 cestas de 3 pontos convertidas pelo Toronto Raptors para então uma bolinha de 2 cair ali, e muito me lembrou, parecia uma luta de boxe, ali, onde os lutadores ficavam ali só distribuindo jabs para tentar analisar o adversário, ver qual era a estratégia deles. Então parecia que era muito isso, eles queriam ver em quem que eles iam apertar mais, quem que eles iam flutuar mais. O Toronto Raptors parecia que não queria atacar com tudo o garrafão do Golden State Warriors nos primeiros minutos, porque sabe dessa transição rápida do Golden State Warriors. O Warriors já ficava ali meio preciso ficar de olho porque eles vão cortar para ir para dentro. E aí os primeiros 5 minutos da partida foram mais ou menos essas análises, era essa a impressão que eu tinha. Parecia que eles estavam analisando o adversário para ver se a estratégia que eles bolaram ia dar certo ou não, porque aí já dava tempo de mudar tranquilo nos primeiros 5 minutos da partida, sem perder o controle do jogo, a ideia era essa. E aí, quanto ao jogo, muito das previsões que eu já fiz aqui no YouTube, ou também da collab do área com o Mundo Basquete, bateram ali, né? Essas coisas desse jogo de xadrez dos dois técnicos, pensando nas defesas, porque como o Jadiel disse na parte dele na collab, ele fala que o ataque do Golden State Warriors todo mundo já conhece, porque afinal são 5 anos aí a gente assistindo como que eles jogam esse basquetebol deles, basquetebol moderno deles, né? No geral, também nada fora do previsto, o banco do Golden State Warriors ficou devendo muito, como eu já disse aqui antes também, pela falta do Kevin Durant, que ainda é uma dúvida, não sabem em qual partida ele deve entrar, dizem que ele vai jogar os playoffs, mas não dizem quando, tá? E não muito, eles tiveram que tirar um jogador que poderia pontuar mais saindo do banco para colocar esse jogador como titular, mas não rendeu o que tinha para render. E aí nisso, Stephen Curry saiu de partida com 34 pontos, Klay Thompson com 21 e o Draymond Green um duplo com 10 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Esse aí é o trio de ouro do Golden State Warriors. A maior parte da pontuação deles saiu daí. Depois disso, você tem
o Looney, que saiu com 9 pontos e uma distribuição ali de 6, 3 e 2 pontos nos demais jogadores. O que é muito ruim de se pensar, porque, galera, o Golden State Warriors entrou com uns 12 jogadores na quadra. E aí você tem 3 jogadores só que tem 10 pontos ou mais. Se a gente parar para pensar que o jogo terminou 118 a 109, né? Dá 6 pontinhos a mais saindo do banco. Convenhamos, vai. Pô, você é reserva de uma equipe que está jogando uma final da NBA. 6 pontinhos, vai. São 3 jogadores que fizeram 10 pontos ou mais. Então, se a gente pensar em 6, 8 pontos a mais que poderiam ter saído, sobram 9 jogadores para fazer aí 3, 4 cestas. Pô, galera, melhora esse aproveitamento, vai? E aí nisso, galera, como o Relâmpago Marquinhos do Live College BR diz, Tchau! O Golden State Warriors é a franquia mais altruísta da NBA. Esse talvez seja aí até o maior legado do Golden State Warriors para as próximas gerações. É como ele comenta, como ele diz, o Warriors é o Spurs com esteroides. Porque eles têm os melhores chutadores da liga, um dos melhores chutadores da liga, e aí numa equipe que joga ali de forma altruísta, sem esse egoísmo em cima da bola, vamos passar mesmo, porque todo mundo tem que pontuar a bola, todo mundo tem que cair. E foi bem isso, mas 4 cestinhas, vai. E aí, por que eu tô falando isso? O aproveitamento do Golden State Warriors foi de 43,6%. Foram 78 bolas chutadas e somente 34 convertidas. Então lá, vai. Converter 38 bolas, 4 bolas a mais de quem chutou 78. Eu não estou falando para chutar mais 10 bolas, eu estou falando para converter das que vocês já chutaram. E aí, se fosse isso, era um jogo completamente diferente. Porque aí, as horas que o Toronto Raptors flutuou em cima da bola na transição, eles teriam pressionado. E aí, até mesmo as horas que o Golden State Warriors flutuou em cima do Kyle Lowry, que foram muitas, eles poderiam ter pressionado um pouquinho mais, já que o jogo seria ali mais pau a pau. Um fator aí que me incomodou muito é dizer que os outros jogadores da partida saíram apagados. Eu estou falando dos jogadores do Toronto Raptors, porque aí você tem o Siakam com o seu high career, com 32 pontos, jogou muito, deu bloco no Klay Thompson, deu bloco no Draymond Green. De certa forma, apagou o Draymond Green, porque o Draymond Green faria esses 6, 8 pontos a mais tranquilamente. E aí foi ele que parou ali o Draymond Green enquanto pôde, e foi isso. Mas aí você tem Kawhi Leonard fazendo 23 pontos e a imprensa sai falando que ele foi apagado. O cara faz 23 pontos e você tem coragem de falar que o cara tá apagado? Não, na moral, assim, de verdade. Que basquete que vocês assistiram? Pô, não deve ter sido a NBA, cara, não deve ter sido a NBA. 23 pontos, ele não foi apagado. Não foi apagado. Vamos lá, gente. Não é todo dia que um cara vai fazer 40, 35 pontos. Não é todo jogo de final da NBA que você vai ver aí como foi a final de Cleveland e Golden State, que aí você teve o LeBron James e o Kyrie Irving fazendo 41 pontos cada um na mesma partida. Algo que foi a primeira vez que aconteceu na história. Então já dá para entender que não é sempre que isso vai acontecer. Mas, então, gente, não é sempre. E aí eu resolvi ir atrás das estatísticas do Kawhi Leonard para mostrar para vocês que ele não foi apagado, ele foi o low profile que ele é. Ele entrou sem dar risada e saiu sem dar risada. Vamos lá. O Kawhi, ele fez 23 pontos nessa partida, certo? A média da temporada dele é 26,6 pontos por partida. Na carreira, 17,7. Então a gente pode falar que o cara, ele sem pensar numa média mediana, ele jogou o que ele promete jogar toda a partida, já que ele tá dentro ali. E aí, observando o jogo do Raptors, o destaque para mim dessa partida foi, claro, além do Siakam, foi o Marc Gasol. Galera, a gente tá falando de um pivô que fez a defesa do Golden State Warriors, acredito eu, pensar que ele ia lá brigar por todas as bolas lá embaixo, aparecer livre quando eles estavam rodando bola para chutar a bola dos 3 pontos. Então é um cara que, ele para mim é um dos fatores dessa campanha do Toronto Raptors, e ele fez muito, tanto que ele saiu de partida com 20 pontos. Então ele é um dos destaques da partida, se não fosse o Siakam, eu falava que o destaque era ele,
por mais que o Kawhi Leonard tenha feito 3 pontos a mais, para mim o destaque foi o Marc Gasol por esse fator aí, esse desequilíbrio que ele deu, porque você tem o cara mais pesado, o maior jogador da franquia, pensando em estatura e porte físico, saindo de dentro para chutar de fora, no momento onde a franquia deve estar, a equipe estava esperando, a equipe adversária estava esperando alguém lá dentro, porque eles jogaram muito fechados. Dá uma bola do jogo pra esse cara aí. A outra, né? Porque uma é do Siakam, né? Caralho, o maluco é brabo. E aí nós temos o Kyle Lowry. E você vai olhar as estatísticas do cara que já é famoso por ser amarelão, 7 pontos. Não, aí você vai falar, ó, tá vendo? Olha lá, um amarelão, não fez nada. Não é bem isso, galera. O cara, ele jogou muito. Ele marcou o Klay Thompson. Ele fez... ele que levou a bola, né? Ele fazia a transição defesa-ataque. E ele fazia os equilíbrios defensivos, sem contar as ajudas no Curry e ali as trocas de marcação depois do pick and roll, alguma coisa assim. Então o cara jogou muito, ele correu o tempo inteiro e eu não sei por que ainda o Golden State Warriors, eu não consegui entender qual que era essa do Warriors, que eles flutuaram muito em cima do Lowry, deixando o Lowry ali mais perto da linha do meio da quadra, e ali ele perto da linha do meio da quadra, ninguém pressionou, não sei se eles estavam com medo de tomar um corte ali lá pra dentro, mas ao mesmo tempo para mim isso não faz muito sentido, já que eles jogaram muito tempo do jogo ali fechadinhos dentro do garrafão, então eu não sei o que passou na cabeça dos caras. E aí, se eles estavam flutuando, achando que ele não chutava, ele meteu uma bola quase do meio da quadra também. Essas bolas que o Stephen Curry adora, ele fez essa bola, mas o cara, esse tipo de marcação em cima do Lowry deu aí para ele a liberdade dele armar o jogo do jeito que ele queria. Isso foi muito legal, porque eles flutuavam, ele começava a colocar as bolas onde ia colocar, a bola voltava para ele soltava para outro lado, enfim. E aí, quando ele via que o jogo estava passando para a hora que alguém ia chutar, ele já ia recuando. De repente você olhava, o cara já estava lá no equilíbrio defensivo, bonitão, e a transição, a defesa-ataque do Warriors não funcionava. E aí, nisso me lembra o que eu já falei para vocês aqui e no site. É difícil de se pensar aí o quanto que o jogador vai conseguir correr dos dois lados da quadra. O Raptors, ele tem uma defesa muito sólida, uma das melhores defesas da liga. Foi a melhor defesa da temporada, da pós-temporada, e a quinta melhor da temporada regular. E aí você vai colocar um jogador que ele é um pontuador, que o Kyle Lowry entregaria ali os seus 20 pontos também tranquilo, para marcar e correr e voltar, e correr e voltar. Então, das duas uma, ou ele vai defender muito bem, ou ele vai atacar muito bem. Mas ele defendeu muito bem e atacou ali do jeito que ele precisava fazer. Ele precisava organizar o jogo, ele organizou e foi isso. O Kawhi Leonard, ele teve a função de defender o Stephen Curry. Ele correu atrás do Stephen Curry o tempo todo e o Curry entrou em jogo para fazer 50 pontos, fez só 34, muito pelo trabalho do Kawhi Leonard, porque muitas vezes ele parava em algumas posições e o Leonard já estava em cima dele ali pressionando, tentando fechar alguns passes e tudo mais. Tanto que a bola passou mais pela mão do Curry do que ficou na mão dele na maior parte do tempo, enquanto o Kawhi Leonard estava em cima dele. Mas aí, falando do Warriors, como eu já falei, eu não entendi qual que era essa de flutuar em cima do Kyle Lowry. Para mim, talvez esse tenha sido um dos maiores dos erros do Warriors nessa partida, porque flutuaram em cima do cara e deixaram que ele armasse mais tranquilo. Talvez se pressionassem do jeito que eles estivessem defendendo embaixo, ele não ia cortar para dentro para arremessar e ainda dava para algum jogador subir ali fechando o meio para que ele não chutasse da cabeça do garrafão, não chutasse da linha dos três. Dava para fazer alguma coisa, né? Porque o Warriors, eles têm jogadores grandes, móveis, não seria uma situação ali de um mismatch muito interessante o Kyle Lowry, então eu acredito que nesse ponto o Golden State deu uma pecadinha na defesa e também da forma como defendeu. Muito tempo o Warriors ele ficou ali com 3, 4 jogadores dentro do garrafão, porque o Warriors, por característica, tem isso de ter um volume grande de rebotes defensivos para alimentar essa transição rápida e o catch and shoot deles, né? 2, 3 passes, ataca, chuta dos 3, são alérgicos à bandeja, e é isso. Mas, como o Kyle Lowry estava fazendo equilíbrio defensivo, e aí já ficava ali um outro jogador ali no meio da quadra, muitas vezes era o Marc Gasol por subir para tentar arremessar
da cabeça dos 3 pontos. Esse catch and shoot deles não funcionaram muito, esse run and gun deles acabou não dando muito certo. E talvez então, num próximo jogo, mudar a estratégia, mudar como eles organizaram essa recuperação de rebote defensivo, seja uma boa escolha. Não sei se eles colocaram isso porque o Kawhi é um jogador que ele vai lendo de longe e entra forte nesse rebote defensivo. Não sei se a estratégia era essa, mas ali, em vez de deixar 4, deixar 3 para auxiliar essa recuperação, porque se você coloca um jogador a mais no meio da quadra, já quase quadra de ataque, fora o jogador que vai correr por fora para tentar receber essa bola, você já coloca ali uma certa interrogação na cabeça do Kyle Lowry ou do Marc Gasol, que em alguns momentos estava fazendo esse homem da cabeça, ou até o próprio Danny Green. E é claro, os errinhos que aconteceram no caso do Warriors, esquecer o Marc Gasol por muitas vezes, esquecer o Danny Green por muitas vezes. Do lado do Toronto Raptors, esse equilíbrio do lado oposto, que eles fizeram muito bem contra o Milwaukee Bucks, deixando sempre um jogador afastado para receber para interceptar essa bola. Isso acabou não acontecendo e fez falta. Tiveram algumas bolas ali que o Curry se posicionava na zona morta do lado oposto, parecia que ele sabia, eles vão brigar pelo rebote, essa bola vai sobrar, ou então, vão virar essa bola para mim, e funcionou. Tanto o Curry como o Klay Thompson acabaram recebendo algumas bolas do lado oposto ali que não eram para ter recebido. É isso, galera. Tem alguma coisa nesse jogo que vocês viram que eu não comentei aqui, que vocês quiserem comentar? Deixa aí nos comentários e vamos para a resenha falando um pouquinho desse jogo. Lembrando que a collab do Área com o Mundo Basquete continua, nós vamos soltar um texto ali, ou no dia ou um dia antes de cada partida da série, e a promoção do Área com a suica.com.br, a Suica Games e Animes, já está rolando, beleza? Entra lá no Instagram dos caras, o sorteio do Funko do Michael Jordan. Amanhã eu vou buscar o meu, né? Porque eu não posso participar do sorteio, então tenho que ir lá comprar. Mas já falando desse sorteio, é só seguir as duas páginas nos comentários, curtir a publicação do sorteio, nos comentários responder aí qual que é o apelido do Michael Jordan. Respondeu isso, marcou 2 amigos, está participando, e é só esperar aí, o resultado do sorteio sai no dia 16, beleza? Dia 16 de junho, o último dia das finais da NBA, né? Caso vá até o jogo 7, caso não, o sorteio é no dia 16 de junho, beleza? Não esquece, se não inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, fechou? Abraço!